haviam ordenado, e eles estavam dizendo que os gentios deviam guardar o sábado, estavam dizendo que os gentios deviam praticar as festas, estavam dizendo que os gentios eles deviam se circuncidar. E o apóstolo Paulo então ele vai até os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém e lá eles fazem essa reunião. Nessa reunião vai ter a palavra do bispo, e o bispo daquela época era Tiago, irmão deste Judas, no caso que nós lemos aqui. Se você for ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo do capítulo de Judas, vai estar escrito: Judas, o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ora, quem é de Tiago? Era o bispo de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Para ele, que liderava ao lado de Pedro, Tiago e João. E Tiago vai dar o seu parecer. Tiago vai dizer que os crentes gentios eles deveriam se abster, ou seja, se afastar de comer o quê? De comer sangue, de comer carne sufocada. É só você ler lá em Atos que existem essas leis para a igreja ainda nos dias de hoje. Ou seja, essas leis elas vieram do Antigo Testamento e eles viram que eram bom para nós hoje, para a nossa edificação como igreja, continuar praticando essas leis específicas de não comer carne sufocada nem sangue. Porque não pode comer o sangue, porque no sangue está a vida. Se nós vemos lá em Gênesis, Deus vai falar que o sangue de Abel estava clamando da terra. Por quê? Porque ele estava na vida dele. A vida dele estava clamando da terra pelo seu sangue, e isso subia até Deus. Subiu até Deus e falou a Deus no trono dele. E com o concílio de Jerusalém, eles escreveram então algumas cartas para poder enviar às igrejas que Paulo pregava. Então Paulo foi juntamente com Barnabé de volta para a igreja de Antioquia, e junto com eles foram Silas e Judas. Silas e Judas, para quem não sabe, eles eram profetas. E eles surgiram justamente em Atos capítulo 15, versículo de número 32, exortando os irmãos e os fortalecendo. Perceba, tem muitos falsos mestres por aí que aparecem, muitos falsos profetas, que eles chegam e só tem para a vida da pessoa maldição, tem para a vida da pessoa juízo, mas o verdadeiro profeta, ele fortalece a igreja do Senhor. Aleluia. E Judas, ele era um profeta. Um profeta no Novo Testamento é um pregador por excelência. Judas estava confirmando a palavra que os apóstolos tinham dado. Ou seja, Paulo e Barnabé chegaram lá em Antioquia, eles leram as cartas que os apóstolos tinham escrito, os presbíteros tinham escrito, as ordenanças, as leis que estavam para os gentios, e os profetas Judas e Silas, então tiveram sua vez de falar, e eles confirmaram aquela palavra e fortaleceram a igreja do Senhor. Perceba que quando nós pregamos a palavra do Senhor, nós não devemos pregar nada novo, mas nós devemos nos firmar no quê? Na doutrina dos apóstolos. Porque os apóstolos ali eles estavam fazendo o quê? Estavam fazendo doutrina. Então, os profetas Judas, Silas e até mesmo o apóstolo Paulo, eles nunca pregaram nada novo, mas apenas desenvolveram aquilo que já havia sido pregado pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos. Agora perceba, ser profeta não é
dom. Muita gente chega aí e fala, fulano é profeta, simplesmente porque ele chega e profetiza no meio do culto, ou quando pega o microfone e começa a profetizar para o A, para B, para o irmão da esquerda, para o irmão da direita. E isso não é ser profeta, mas é apenas ter um dom de profecia. E qualquer irmão da igreja pode ter um dom de profecia. Só basta pedir para o Espírito Santo de Deus que lhe dê esse dom. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse, pedi e dar-se-vos-á. Ali o Senhor Jesus Cristo estava falando do Espírito Santo de Deus, dos dons do Espírito Santo. Ou seja, se nós pedirmos e pedirmos com confiança, então o dom será dado, o dom será entregue, o dom será confiado a nós. Aleluia, Jesus, glória. E se qualquer irmão, eu digo qualquer irmão é menosprezando os irmãos, mas se qualquer um pode ter o dom de profecia, chama a todos que têm dom de profecia de profeta e a banalizar a palavra profeta. E nós sabemos que o apóstolo Paulo disse que os 5 ministérios são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O profeta está entre um dos 5 ministérios, então nós não podemos banalizá-lo. Para vocês entenderem melhor o que seria um profeta no Novo Testamento, o profeta era basicamente um pastor de hoje em dia, porém com alguns afazeres diferentes, com algumas prioridades diferentes na pregação da palavra, na maneira que trata as ovelhas. Por quê? Porque o pastor ele tem que cuidar do rebanho ali local, mas o profeta não. O profeta ele saía de congregação em congregação, de igreja em igreja, fortalecendo a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus. Por isso eu disse aqui que o profeta ele é um pregador por excelência. Ou seja, quando nós vemos uma pessoa, um pregador, que prega a Bíblia fielmente, com excelência, aquele é um verdadeiro profeta, porque da boca dele está saindo uma palavra viva. Essa palavra aqui é a verdadeira profecia infalível de Deus. Glória a Deus, aleluia. A carta de Judas foi escrita por volta do ano 60. Isso 10 anos antes da destruição do templo, sendo uma das menores cartas do Novo Testamento. Ou seja, quando Judas escreveu essa carta, já se havia passado algum tempo desde o concílio de Jerusalém. Judas ele já tinha se desenvolvido bastante o seu ministério, e ele vai dizer que ele tinha um desejo no coração dele de escrever acerca da fé comum. E nós sabemos também que ele escreveu isso antes da destruição do templo. Então provavelmente ele escreveu isso em Jerusalém ou em alguma outra cidade da Judéia. E qual era o propósito da carta de Judas? O propósito da carta de Judas era combater falsos mestres de uma seita que surgiria com o nome de gnosticismo. Alguém aqui já ouviu falar do gnosticismo? Todos dois aqui? A missionária falou do gnosticismo. O gnosticismo é uma seita muito antiga que surgiu ainda no período quando os últimos apóstolos ali estavam morrendo, mas que já estavam tendo as suas sementes plantadas enquanto eles ainda estavam vivos. Nós vemos muito o apóstolo João combatendo suas cartas e o profeta Judas combatendo aqui na sua carta também. E, aleluia, o gnosticismo ele existe ainda nos dias de hoje. Se você prestar com atenção, as suas características que eu disse aqui de um gnóstico, quando você prestar atenção quando alguém que diz que acredita em Deus, mas não acredita como a Bíblia diz, acredita no seu próprio
declarar agnóstico, ou você vai perceber que ele é agnóstico, mesmo que ele não diga com suas próprias palavras. Agora veja, os gnósticos ensinam que o conhecimento secreto é o que nos salva. Tem muitos pastores aí lá fora que dizem que a pessoa só vai subir para o céu se a pessoa ler a Bíblia toda. Tem muitos pastores que chegam e falam, muitos falsos mestres que dizem que a pessoa só pode ir para o céu se ela tem uma leitura boa da Bíblia, ler constantemente a Bíblia. Mas deixa eu fazer uma pergunta: como é que aquelas pessoas não estão em países, em locais que a perseguição e a Bíblia é proibida, eles não têm acesso à Bíblia, como é que essas pessoas iriam subir ao céu? Ou melhor, vamos ir para o passado, na época em que a Bíblia não era impressa e haviam apenas os rolos nas igrejas antigas ou nas sinagogas, e a multidão dos irmãos da congregação não tinha acesso aos textos sagrados. Como é que aquelas pessoas iriam subir ao céu sem o conhecimento, sem o estudo da Bíblia Sagrada? Por isso esses pastores estão errados em dizer que só vai subir para o céu quem tem a leitura da Bíblia constante. Mas os gnosticistas não diziam que era apenas a leitura da Bíblia que iria fazer você ser salvo, mas o conhecimento secreto, perceba, seu conhecimento secreto é um conhecimento que vai além da Bíblia, é um conhecimento que vai além do texto sagrado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: apenas a Bíblia tem o poder para salvar um crente fiel. Glória! Apenas a Bíblia tem o poder para edificar a minha e a sua fé. Não adianta eu chegar, ler a Cabala judaica completa, ler os livros místicos do judaísmo, ou então ler as filosofias, mais diversas filosofias e filósofos cristãos que existiram com seus conhecimentos antigos. Isso não vai me trazer salvação. A única coisa que vai me trazer salvação é a pura palavra de Deus. Aleluia! Agora, os gnósticos, eles também negam a divindade de Cristo. Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês vão perceber mesmo bem com calma no texto de Judas. Porque se vocês lerem o texto de Judas correndo na correria, vocês vão perder muitas coisas. Ele é um livro muito rico, pouco falado, porque é difícil falar disso dele, porque ele está condensado. Tem muitos assuntos, muito parecidos que estão jogados um por cima do outro, mas essa era a linguagem do autor. E os gnósticos, eles negam a divindade de Cristo. Ou seja, as duas formas de negar a divindade, que eles negavam a divindade de Cristo. A primeira forma é dizer que ele era apenas homem, ou seja, não era divino. Ele era um homem que alcançou uma sabedoria, e essa sabedoria levou o seu espírito, e por isso ele conseguiu fazer o que fez. Isso está errado. Os apóstolos, eles falam contra isso, contra essa falácia dos falsos mestres. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele era 100% homem, sim, mas ele também era 100% Deus. Por quê? Porque o apóstolo João, no seu livro do Santo Evangelho, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! E a segunda forma de negarem a divindade de Cristo seria dizendo que ele era apenas divino, ou seja, que ele era um espírito, que ele não era talvez necessariamente Deus.
mas ele era um espírito, mas ele também não era homem. Ou seja, ele era apenas um espírito que vagou neste mundo e ele era tão real com a presença que ele conseguia tocar nas coisas, que ele aparecia para as pessoas, mas ele não era um homem, ele era um espírito apenas que vagou nessa terra. Outra mentira. Por quê? Porque quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, após a sua crucificação e a sua ressurreição, Tomé, o apóstolo, ele não acreditou. E Jesus Cristo, quando apareceu para os discípulos, disse, para Tomé deixar-lhe sem pedras, ele disse, toque aqui do meu lado, Tomé. E Tomé tocou. Toque em minhas mãos, Tomé. E Tomé tocou. Veja nos pés, Tomé. Toque nos meus pés. E Tomé tocou. Ou seja, ele era palpável, ele era físico, ele era homem. Ou seja, nós temos um Cristo que é 100% homem e 100% Deus. Por isso, ele entende a minha e a sua aflição, a minha e a sua dor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque ele quer nos ver nos santificando, porém ele não sentiu o que a gente sentiu. O Pai, ele é santo, ele é poderoso para poder fazer aquilo que nós precisamos, porém ele não sentiu aquilo que nós sentimos. Mas o Senhor nos disse, ele veio a essa terra, sofreu, morreu, sentiu aquilo que nós sentimos e hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. E ele vai se compadecer da minha e da sua causa. Ele vai falar ao Pai a minha e a sua necessidade. Ele vai dizer, Pai, eu já passei por isso, eu já passei pela tentação no deserto, eu sei o que a minha filhinha, o que meu filhinho está sentindo nesse momento. E ele vai dizer, Pai, libere uma palavra de bênção agora para aquela vida. Aleluia. Para que ela possa conquistar, para que ela possa crescer, para que ela possa avançar. Aleluia. Os gnósticos também contaminam a carne. O que seria isso? Contaminar a carne. Você sabe, missionário, o que Judas quis dizer com que os gnósticos contaminavam a carne? Parece, quando nós lemos, que está falando simplesmente de pecado. Porque se eu estou pecando, certamente eu estou me contaminando. Porém, nós temos que nos lembrar dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse que muito mais contamina aquilo que sai da boca do homem do que aquilo que entra. Ou seja, os judeus naquela época acreditavam que se eles comessem um porco, estariam contaminados. Porém, se eles se contaminassem dessa maneira, passava a ter que fazer um ritual de purificação que ao entardecer, ao virar do dia, eles já estariam purificados de novo. Mas se eles se contaminassem através daquilo que sai, ou seja, das palavras más, das abominações que eles falavam, dos palavrões, das palavras de baixo calão, das maldições, das pragas que eles lançavam, isso, como é que eles iriam se limpar disso? Qual era o ritual necessário para se purificar disso? O apóstolo São Paulo vai dizer, nós devemos renovar a nossa mente na palavra de Deus. Este é o único jeito de se purificar verdadeiramente daquilo que sai, da palavra que sai de nossas bocas, lendo a palavra de Deus. E era justamente isso que os gnósticos ensinavam. Eles contaminavam a carne através da palavra.
Eles examinavam a carne através de suas palavras. Aleluia. Outra coisa que os gnósticos ensinam é a desprezar as autoridades. Quantos falsos mestres tem na internet ensinando a desprezar as autoridades, seja eclesiástica, seja política, seja da empresa, seja em qual área da vida que for. Muitos falsos mestres têm ensinado a desrespeitar, principalmente a desrespeitarmos os nossos, a desprezarmos nossos pastores, falando que os pastores não ensinam a verdade, falando que os pastores estão no engano, falando que os pastores não têm conhecimento verdadeiro da palavra. Não, só eles são certinhos, só eles são bonzinhos. A gente aqui se esforça tanto, se mata para poder estudar a palavra de Deus, mas não, só eles são certos, só eles têm a revelação de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus lhe confia a palavra dele a quem ele quer. Aleluia. Por isso, nós não devemos desprezar as nossas autoridades, principalmente eclesiásticas. Por quê? Porque foi Deus que botou aquele pastor ali, foi Deus que levantou aquele pastor, levantou aquele episcopado para poder estar liderando o povo. Mas a esses, tinha outros tópicos para poder falar, em que Judas fala aqui na sua carta, mas não vai apenas esse. Mas então a estes que ensinam essas coisas, o que vai acontecer? Judas, ele vai citar a queda dos anjos. Satanás, ele não se contentou com a glória que ele tinha. Satanás não se contentou com a sua elevada posição. Ele queria mais. E ele quis ser igual a Deus. Ele quis usurpar o trono de Deus. Então ele foi e enganou a terça parte dos anjos. E Deus foi e, aleluia, pegou esses anjos e os baniu do céu. E esses anjos hoje eles estão caídos, e para eles está reservado um lago de fogo. Porém, o lago de fogo não é apenas para os anjos, mas para todos aqueles, aleluia, que fizerem aquilo que esses anjos fizeram, esses anjos caídos fizeram, e esses anjos caídos servem de exemplo para que não venhamos a fazer isso. Agora, Judas também vai citar Moisés, no texto que nós lemos aqui, que Miguel, o arcanjo, contendeu com o diabo pelo corpo de Moisés. Eu gostaria de falar acerca da história de Moisés, para poder citar mais um exemplo que Judas vai dar. Porque Judas vai dizer que Deus libertou um povo. Mas como que Deus libertou um povo? Deus, ele observou Moisés. Moisés, ele estava pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro no deserto. Agora perceba, Moisés, ele era o pastor de ovelhas, porém as ovelhas não eram de Moisés, as ovelhas eram do dono, seu sogro. E o dono não é quem vai pastorear, mas o pastor que ele contrata. Perceba, pastor não é dono de ovelha, pastor não tem ovelha,
pastor, ele tem pasto. O dono das ovelhas é Cristo, porque Cristo comprou as ovelhas a preço de sangue, mas ao pastor o que cabe é este pasto, deste pasto aqui, ele, para poder alimentar as ovelhas de Cristo com confiar. Aleluia. E Deus percebeu que Moisés havia se tornado um homem manso, cuidando das ovelhas, ele se tornou alguém manso. Ele tinha que saber tratar das ovelhas, tinha que saber chegar perto das ovelhas, para elas não saírem fugindo quando ele se aproximasse. E Deus falou: eu vou chamar esse aí para a minha obra. E então, Deus apareceu numa sarça, pegava fogo, mas não se consumia. E Moisés observou aquilo de longe e falou: eu vou me aproximar para ver este evento fabuloso. O que está acontecendo? Que essa sarça está pegando fogo, mas não se consome. Aí o Espírito Santo de Deus estava queimando naquela sarça e chamando Moisés pelo nome: Moisés, Moisés, aleluia, Moisés. Da mesma forma, o Espírito Santo chama nós hoje. Aleluia. O Espírito Santo está dentro da sarça e chamando a mim e a você pelo nome para poder fazermos a obra do Senhor Jesus Cristo. Glória. E Moisés vai se aproximando e quando ele se vira, ele fala no seu coração: vou me aproximar para ver o que está acontecendo. E então Deus brada: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o solo que você pisa é sagrado. E Moisés então ele tira a sandália dos seus pés e se aproxima. E Deus fala que tem uma grande missão para Moisés. E Moisés deveria se apresentar a Faraó para poder libertar o povo da escravidão. Moisés ele vai rejeitar, porque Deus vai falar que era com ele, vai lhe mostrar sinais. E Moisés, então, confiante, agora ele se encontra com seu irmão Arão, e ele soprou algumas partes para poder ganhar tempo. Ele se encontra com seu irmão Arão e eles vão até Faraó. Lá acontecem as 10 pragas do Egito, porque Faraó não queria deixar o povo ir adorar a Deus no deserto. Então, Deus quebra o coração de Faraó e liberta aquele povo. E agora aquele povo está no deserto, caminhando. Porém, agora eles estão libertos. E Judas vai falar isso aqui. Vai acontecer uma revolta, vai acontecer uma rebelião. O povo vai falar assim. E Deus fala só com Moisés, né? Deus não pode falar comigo, não. Só Moisés, ele é o santo agora. Por que Deus fala só com Moisés e não pode falar comigo? Então, Corá, junto de seus filhos, fizeram uma rebelião. Eles se juntaram no povo e foram até Moisés. Aleluia. Então, Moisés fala para eles pegarem incensários. E eles pegam os incensários. Por eles continuavam falando contra Moisés. E eles pegaram os incensários. E Moisés falou: vocês vão apresentar esses incensários na presença de Deus. Mas eles continuaram falando contra Moisés. E então, aleluia. Quando Moisés não aguentava mais eles falando contra, Moisés disse praticamente essas palavras: que ele não era um homem de Deus se não acontecesse o que ele estava falando. Se Deus não fizesse uma coisa nova, e
levasse Corá e seus filhos à sepultura, ele não era o homem de Deus. E então, o que aconteceu? O chão se abriu e engoliu Corá e seus filhos. E aqueles que falavam mal de Moisés foram engolidos pela terra. E aqueles que estavam junto de Corá fugiram, mas eles estavam expulsados do fogo. E o fogo de Deus veio e queimou, e consumiu eles, os matando, os levando à sepultura também. Por quê? Porque eles estavam falando contra o homem de Deus. E é justamente isso que vai acontecer com estes falsos mestres, vai dizer Judas. Judas está dizendo isso, está dando eles como exemplo. Judas está dizendo que o chão vai se abrir e o fogo vai consumir. Judas está usando isso como exemplo para poder apontar para o dia do juízo final, onde vai se abrir um abismo e, aleluia, eles serão lançados num lago de fogo ardente. Porém, vai acontecer algumas coisas agora no decorrer da história. No decorrer da história vão acontecer algumas coisas que vai impedir que Moisés entre na terra prometida. Porque Deus disse para Moisés que era para ele tinha rocha e jorrar de água para matar a sede do povo. Porém, pela segunda vez, se não me engano, Moisés teria a rocha, ele estava furioso. E ele não glorificou o nome de Deus. E simplesmente feriu a rocha. E a água jogou na parte do povo, porém Deus não se alegrou com isso, porque o seu nome não foi glorificado. E a palavra do Senhor diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Seria lembrado por este feito, seria Moisés, que ele não glorificou o nome de Deus. Então Deus disse para poder abaixar a bola de Moisés e vai dizer: você não vai entrar na terra prometida. Você vai apenas ver. Eu vou permitir que você veja, tem um vislumbre, mas você não vai poder entrar. E é agora que nós chegamos no texto em que nós lemos, onde está escrito: no entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação. Diga, juízo de acusação. Juízo de acusação. Mas disse o Senhor que repreenda. Perceba, a palavra do Senhor vai nos mostrar, vai nos levar a acreditar que Moisés morreu. Porém, Moisés vai aparecer novamente no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração. E Moisés vai aparecer para Jesus, para Pedro, Tiago e João, ao lado de Elias. Nós sabemos que Elias ele foi arrebatado ao céu. Por isso que Elias ele podia aparecer, porque ele estava vivo no céu. Então Deus foi e mostrou Elias. Porém Moisés estava morto. Não estava? Ou será que não? Por quê? Porque um morto não pode aparecer para alguém que está vivo. Nos lembremos do que aconteceu com Saul. Saul, ele foi até uma bruxa. E lá para essa bruxa, ele pediu para que ela fizesse os rituais lá. E então apareceu a Samuel. Samuel tinha morrido. Porém, Samuel ele não apareceu de cima para baixo, mas ele veio de baixo para cima. Ou seja,
era um espírito imundo vindo do inferno, subindo para se apresentar à sala. Por quê? Porque uma pessoa morta não pode aparecer para uma pessoa viva. Então fica a pergunta: será que Moisés morreu mesmo? Porque Deus não faria contrário à sua palavra. Porque Deus abomina o espiritismo, Deus abomina a feitiçaria, Deus abomina a bruxaria e tudo isso que envolve fazer conexão com os mortos. Deus abomina. Isso é terrível aos olhos de Deus. E será que Deus iria fazer um morto falar para poder simplesmente falar aqui para os discípulos? Não. Nós não podemos nos livrar da parábola que Jesus contou acerca do homem rico e Lázaro. Ali, Abraão vai dizer para o homem rico que estava pedindo para que ele mandasse que Lázaro voltasse à terra para poder pregar para os seus parentes o que estava acontecendo com ele, nas profundezas do inferno, para que eles viessem acreditar na palavra. Vai explicar para ele que não há como alguém que está morto retroceder a este mundo físico sem que haja a ressurreição. Então o que aconteceu é o seguinte, isso nós podemos observar isso no texto que Judas está falando aqui, o que Judas está falando aqui. Porque aqui está escrito que o diabo disputando pelo corpo de Moisés. Ou seja, parece que o diabo, Satanás, estava tentando possuir o corpo de Moisés após ele ter morrido para poder se passar por Moisés. Eu pensava nisso as primeiras vezes que eu li. Porém, hoje, meditando na palavra do Senhor, eu percebi o seguinte. Aqui está escrito: no entanto, Miguel, arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés. Ou seja, ele estava disputando. O que é uma disputa? Disputar não é brigar. Disputar é falar. A disputa para os judeus é falar, usar palavras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo: a disputa jurídica. Tem um júri e lá eles estão disputando com palavras para poder chegar a uma decisão, para ver quem está certo, quem está errado. Perceba que realmente era uma disputa de palavras, porque vai dizer que ele não usou trazer contra ele um juízo de acusação. Ou seja, Miguel, ele não falou um juízo de acusação em sua disputa. Na disputa que estava contra Satanás, mas disse que o Senhor te repreenda. Ou seja, eles estavam brigando boca a boca. Por quê? Porque Deus estava arrebatando Moisés. Assim como arrebatou ele. Com Elias foi como? Carros de fogo vieram para poder levar Elias. Então com Moisés foi como? Provavelmente carros de fogo vieram. Tinha um anjo no carro de fogo. E este anjo era Miguel. E o diabo chegou para poder dizer que ele não merecia ser arrebatado. Para dizer que ele não devia ser arrebatado. Por quê? Porque ele havia matado um homem. Por quê? Porque ele havia ferido a rocha. Ele é o acusador, ele veio para acusar. Mas o arcanjo Miguel vai repreender a Satanás, dizendo que o Senhor te repreenda. Então, agora, para finalizar, o que vai acontecer com Moisés, com Elias, que eles estão vivos no céu? Nós falamos acerca do que vai acontecer com estes falsos mestres, mas vamos falar agora do que vai acontecer com Elias, com Moisés e com a igreja de Cristo, para poder nos alegrarmos um pouco. Primeiramente, haverá
arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada ao céu e ao encontro com Cristo nos ares. A gente será com Cristo, haverá o julgamento do trono branco. Ali as nossas obras serão vistas por Deus e Deus nos coroará e nos dará o nosso galardão. E por isso na terra estará o anticristo perseguindo aqueles que ficaram. Mas em Jerusalém, Deus vai dar uma última missão para Elias e para Moisés. Eles são as duas testemunhas do livro de Apocalipse. Perceba que as duas testemunhas têm os poderes muito semelhantes aos feitos de Moisés e de Elias. Quando eles falarem, vai cair um fogo do céu. Quando eles falarem, as coisas vão acontecer, vão acontecer maravilhas, e é tudo muito semelhante ao que acontecia através da vida de Elias e de Moisés. E então, eles não podem ser mortos por um tempo, e eles estavam pregando. Eles estavam pregando por um tempo e não poderiam ser mortos, até que o anticristo vai conseguir prendê-los e decapitá-los. E quando eles decapitá-los, passará alguns dias, o anticristo vai comemorar sua vitória, porque eles conseguiram matar os homens de Deus. Porém, Deus vai ressuscitá-los e vai arrebatá-los de volta para si. Aleluia. E então virá o fim. Amém? Amém? Era essa a mensagem que eu tinha para trazer para a igreja. Eu sei que não foi uma grande mensagem como outras que eu trouxe já. Eu me atrapalhei um pouco na hora que eu estava estudando, mas eu creio que Deus falou hoje, através da minha vida, aquilo que Ele queria falar. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala para mim, sempre o evangelista que prega, nós vamos ao livro. A gente gosta mais que nós aprendemos mais disso. O missionário, o cantor Roger de Capa, uma oportunidade para fazer a oração. Amém? E em seguida, o presbítero vai dar a oração. Amém? Amém, aleluia. Então oremos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó meu Senhor, nós entramos em Tua presença neste momento para te agradecer. Senhor Deus, porque a Tua presença foi real neste mundo. Senhor, a Tua palavra falou fortemente aos nossos corações. Meu Deus, grande foi o ensinamento que foi dado aqui nesta noite. E eu tenho certeza que esse ensinamento levaremos por toda a nossa vida. Então, em nome de Jesus, meu Pai, que nós queremos é somente te agradecer. Que o Senhor venha abençoar cada irmão. Em nome de Jesus, venha abençoar cada um. Venha proteger a cada um. Venha guardar a cada um, em nome de Jesus. E venha cumprir em nossas vidas conforme o teu propósito. Venha cumprir em nossas vidas conforme a tua vontade, ó Pai. Pois nós somos seus filhos, nós somos os seus servos. E estamos aqui para te servir. Ó Senhor, em nome de Jesus, envolva-nos com o manto da tua glória. Para que a gente venha, meu Pai, fazer a tua obra nessa terra. Levar o teu evangelho nessa terra e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, é assim que eu oro e lhe agradeço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A mão direita para os céus. Com a mão de Deus, a graça do Senhor e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. A igreja diz: Amém. Cumprimente de sair, nós somos uma família.